pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e o filme da vez é Dagon, de 2001. É um filme que provavelmente é um dos melhores representantes do terror Lovecraftiano nos anos 2000, talvez um dos melhores de todos os tempos. Certamente é uma das adaptações de conto do Lovecraft mais bem feitas e melhores adaptadas que eu já vi. É um filme que eu vejo muito sendo pedido aí nos comentários, que é uma coisa bem surpreendente, na real, porque é um filme que eu acho que não é tão falado assim, é um filme bem subestimado. Quem é responsável por essa obra é um trio que eu diria que são provavelmente os mestres do terror Lovecraftiano no cinema. É o produtor Brian Yuzna, o roteirista Dennis Paoli e o diretor Stuart Gordon. Os três são responsáveis não só pelo Dagon, mas também pelo Reanimator de 1985, que eu já falei aqui no canal, e pelo Do Além, que também é dos anos 80, que provavelmente é a trinca de terror Lovecraftiano cult classic mais lembrada que tem por aí. Pelo que eu pesquisei, Dagon foi um projeto que demorou anos pra sair, era pra ele ter lançado ali nos anos 80 depois do Reanimator, mas ele só conseguiu ser produzido e feito nos anos 2000, e ele toma inspiração de dois contos do Lovecraft aqui. Pelo título, tu imagina que Dagon seria o principal, né? Mas o filme, na real, é uma adaptação que tem muito mais elementos de um outro conto mais conhecido até, que é A Sombra de Innsmouth. Quer dizer, né, os dois contos têm a mesma temática ali, de criaturas híbridas, humanos com anfíbios e peixes, e os dois têm a entidade Dagon presente na trama de alguma maneira, e essas histórias do Lovecraft acabam que são todas conectadas, né, pela mitologia. Apesar do trio principal da produção que eu mencionei ser americano, o filme mesmo, na real, é espanhol, ele foi produzido por umas 3 produtoras espanholas diferentes, ele tem uma equipe e um elenco que é quase todo espanhol, foi filmado em locação mesmo lá na Espanha, o que eu acho legal porque também dá uma variada no conto original e torna essa história um pouco mais única. Ele se passava nos anos 20 nos Estados Unidos, igual boa parte das contos do Lovecraft. O filme é uma versão atualizada para os anos 2000 e que se passa na Espanha agora, e eles souberam fazer muito bem essa adaptação de tempo e espaço aqui. A primeira vez que eu vi esse filme foi alguns anos atrás e eu adorei. Eu achei um filme atmosférico e cheio de mistério. É basicamente um filme de cidadezinha macabra, você vai descobrindo o que tá errado ali, mas que ele também faz muito bem essa coisa do absurdo, do grotesco, do obscuro e indescritível que sempre tem nos trabalhos do Lovecraft. Reassistindo o filme para falar nesse vídeo, eu gostei ainda mais e mantenho ele como uma das pérolas escondidas mais brabas dos anos 2000. Mas antes de falar mais dele, vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Dagon, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também e acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo e escolhe alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações e também apoia a gente, o que é bastante importante também aqui. Também a gente vai liberar o aviso de spoiler, sessão Trashback tá sempre liberado. E é isso, né? E vamos nessa. Dagon, então, se passa na vilazinha espanhola de Imboca, que eu já acho genial no nome porque parece o tipo de coisa que a gente faria aqui na Trasheira, né? Os caras só pegaram Innsmouth do conto, traduziram mouth pro espanhol e ficou Imboca, meteram assim no filme. O protagonista dessa história é um cara chamado Paul Marsh, interpretado por um ator que dá pra dizer que é um tipo de Jeffrey Combs com desconto, porque é o tipo de personagem que o Jeffrey Combs faria num filme do Stuart Gordon, que é esse cara mais cético, racional, meio nerd esquisito. E o que ele tá fazendo aqui é que ele e a namorada ficaram ricos recentemente, a gente descobre que é por causa de coisa de mercado de ações, e aí eles vão fazer uma viagem de barco pela costa da Espanha. E eu gosto do protagonista no geral porque ele não tem muitas habilidades mirabolantes, ele meio que vai se virando do jeito dele ao longo do filme com o que dá pra fazer. E ele também é estabelecido como esse cara racional, economista, de exatas ali, então ele enxerga o mundo de uma maneira muito 0101, né, tudo sim ou não. Por causa disso ele tem uma dificuldade de acreditar no sobrenatural ali, e isso é uma coisa que é bem justificada e reforçada no roteiro o tempo todo, que vira tipo um bordão do personagem, ele analisando a situação e falando, ok, só tem 2 possibilidades aqui. A namorada dele é uma mulher espanhola, ela é uma pessoa mais impulsiva, que sabe se virar mais, ela é apresentada numa cena que ela fica bolada com ele e joga o notebook dele no mar, que pra mim é a coisa mais grotesca de que acontece em todo esse filme. Mas ela só aparece mesmo no começo e no final do filme, né? A maior parte só acompanha o Paul sozinho pela cidade. Ainda assim, ela apresenta algumas coisas importantes, né? Ela é estabelecida como fumante e o Paul não gosta disso, mas aí ele fica com o isqueiro dela que ele acaba usando pra combater os
habitantes da cidadezinha ao longo do filme algumas vezes. E já começa a acontecer merda desde o começo, né? Que eles estão nesse barco, eles estão passando por essa vilazinha assim que eles veem de longe e tem um som de uns cânticos vindo dela ali. Logo depois disso aparece uma tempestade pesada que vem do nada e que faz o barquinho deles bater em umas pedras que tem perto ali. O que fica muito implícito é que foi o deus Dagon ali, que a galera tá rezando, que trouxe essa tempestade, né? Então o filme começa com essa situação tensa, meio filme de desastre. Tem esse casal mais velho que tá ali também, que o cara é dono do barco, são amigos os protagonistas, e a mulher fica presa quando o barco bate na pedra, ela fica com a perna agarrada ali. E é uma situação que tudo começa a dar errado, porque não tem muito o que eles fazerem ali. O Paul e a namorada pegam o bote inflável de emergência ali e vão pedir ajuda na cidadezinha. Mas no caminho o bote fura também e fica inútil. Eu acho legal dessa cena que é uma coisa tensa ali, que o casal que tá preso dentro do barco não tem pra onde eles irem, a mulher tá agarrada, eles começam a sentir alguma coisa na água, mas eles também não conseguem ver nada porque a água tá toda suja de sangue. Quando Paul e a namorada chegam na cidadezinha, aí a gente é apresentado pra esse ambiente que é muito bom e que vai ser o resto do filme, né? Sério, o visual dessa cidade, eles encontraram o lugar perfeito pra filmar, que é bem o que a gente quer, assim. O filme se passa nos anos 2000, mas é uma vila super antiquada, que parece parada no tempo e que fica esquisita quando eles só tiram todo mundo dali e fica um lugar deserto. Os dois personagens ficam andando por essa cidade que não tem ninguém, fica nessa construção de mistério ali, até eles encontrarem a igreja de onde estão vindo esses cânticos, né? Então alguém tem que estar lá dentro. A parada é que o protagonista tem alguns sonhos misteriosos com entidades e símbolos esquisitos no mar. Então quando ele chega na igreja, ele já percebe que o símbolo da igreja é o símbolo que aparece no sonho dele. E essa igreja pertence a uma religião ali que eles não conhecem, que se chama a Ordem de Dagon. Dagon, como a gente vai descobrir, é um tipo de deus peixe ancião. Daria pra chamar ele de um Cthulhu com desconto assim na mitologia do Lovecraft, talvez? Eu não sei. Mas se você mudar Dagon por Cthulhu aqui nesse filme, não vai fazer muita diferença. Quando eles chegam perto, a igreja parece estar completamente vazia e escura também, o que vai criando mais essa sensação de que tem alguma coisa errada ali, até que aparece um padre para ajudar eles. O padre arranja um barco que vai levar eles até o outro barco para resgatar os amigos que estão lá, né? Mas ele fala que uma pessoa vai e a outra tem que ficar, para separar o casal ali. Então o Paul sobe no barco para ir ajudar a galera. E nisso já é muito simbólico, porque ele entra no barco quando ele tá saindo ali do porto, vendo a namorada dele ficando para trás, ele machuca a mão no anzol que tá ali. Tem um efeito bem legal ali do anzol enfiado na mão dele, bem gráfico, mas é aquela coisa do que o visual representa ali também, né? E isso é o Paul fisgado no anzol, caindo na armadilha que o povo da cidade está preparando ali para eles. E é uma coisa que volta no filme, essa imagem toda da cidade construída em volta da pesca ali, e que também tá cheia de gente que é meio peixe, né? E quando ele chega no barco, acaba que não tem ninguém lá. Os dois amigos que estavam ali desapareceram. A namorada dele fica na cidade sozinha, ela vai até o hotel, onde ela é atacada lá pelo padre e pelo recepcionista, o que já mostra pra gente, mas não pro protagonista ainda, que o povo da cidade realmente é mal intencionado. A maior parte do filme a gente acompanha o Paul sozinho na cidade, tentando se virar ali do que tá acontecendo. Ele tá nesse ambiente esquisito, que ninguém ajuda muito ele, e no começo ainda tem uma coisa legal ali da barreira linguística, né? Porque ele não fala nada de espanhol, então tem um pouco desse terror, assim, também, de estar perdido num país que você não consegue falar nada com ninguém, não consegue se comunicar e não sabe o que fazer. E é um filme que é muito atmosférico. Desde o começo ele já começa a criar esse mistério, que tem essa coisa assustadora da cidade zoada, meio abandonada, que você tem a sensação de alguma coisa errada ali, mas não sabe exatamente o que que é. E a mesma coisa acontece com os personagens que interagem com o protagonista ali, que todo mundo parece muito esquisito. E a direção do Stuart Gordon aproveita muito bem essa ambientação toda. O filme é quase todo feito na câmera na mão ali, e tem vários planos muito bons que só vão seguindo os personagens enquanto eles estão andando pelas ruas desertas ou por dentro de um casarão abandonado. E no mesmo plano vai mostrando o personagem passando por um lugar, uma silhueta vindo atrás dele, aparece alguém procurando o protagonista passando no fundo ali pra dar um susto pontual. É tudo muito bem feito, muito bem coordenado aqui. E é isso que eu falei do filme ser atmosférico, né? Que o que cria essa atmosfera? É uma junção de tudo que eles fazem aqui, né? É essa direção paciente que gosta de mostrar bastante da cidadezinha e do design das coisas,
coisas. É esse visual que todo parece meio cinza, chuvoso e desbotado o tempo todo, dá uma sensação de abandonada pra essa cidadezinha, pra esse lugar. E o som, o design de som desse filme é muito bom, porque logo no começo começa a chover e não para no filme todo. E uma coisa que eu gosto também é que não tem tanta trilha sonora assim, a maior parte é só o som ambiente, com a chuva e os grunhidos dos monstros habitantes da cidade. E quando a trilha acontece são em momentos mais épicos, pontuais ali, tipo um flashback ou um ritual, e ela é essa coisa bem cântico mesmo, um coro de gente gritando ali que remete um pouco a essa coisa meio culto que o filme quer passar também. E o filme todo acaba tendo esse tema aquático, né? Então faz todo sentido essa chuva constante ali. A gente sempre vê isso no visual dos personagens, no som e no visual do filme no geral, né? Nos ambientes. Tá tudo sempre muito molhado, tudo mofado. O filme todo é como se o mar estivesse tomando essa cidadezinha. Mas é o que eu falei, né? O filme tem uma direção de arte, assim, um visual muito bom. Ele tem muitos detalhezinhos ali, é uma coisa bem Lovecraftiana. O sonho do protagonista no começo, ele tá passando por um portal enorme debaixo d'água, que é feito de computação gráfica, que parece um pouco o menu de DVD dos anos 2000 ali, mas em alguns planos funciona bastante. Acho que toda a questão de estar debaixo d'água ali acaba disfarçando um pouco essa computação gráfica antiquada. Mas eventualmente, quando o protagonista começa a aparecer num cenário real ali, aí de fato tem um set dessas ruínas aquáticas, com vários símbolos e imagens ali dessa mitologia, desse culto de Dagon, e isso é muito bem feito. Mas os sets internos são bem mais decorados e tem mais dessa história visual do povoado que é contada ali pra gente. Primeiro tem a Igreja do Dagon, que é uma igreja normal, estilo católica ali, que tem esses símbolos principais do culto de Dagon que aparecem bastante, que é o olho e o tridente. Esse tridente eu acho ótimo, porque ele é usado em várias decorações em toda a cidadezinha, no topo de casas, em lugares assim. Pra mim, o auge da arte desse filme é quando o protagonista tem que passar a noite no hotel e ele vai explorando o lugar, e tem muita cena só mostrando como o lugar é podre. O quarto de hotel é todo decaído, todo mofado, verde, não tem luz. Ele vai no banheiro e o banheiro é insalubre, podre, ninguém nunca lavou aquele banheiro na vida. Ele abre a pia, sai uma água preta. O telefone não tem linha, a cama que colocam pra ele dormir é toda molhada e mofada. Então assim, fica bem claro que ninguém usa esse quarto de hotel, ninguém dorme lá, porque isso tudo são as coisas que os humanos usam. E como a gente vai descobrindo, essa cidade não tem mais humanos direito. Então todo esse visual podre e decaído que tem na cidade é meio que uma dica do que tá acontecendo ali, né? E falando nisso, eu gosto muito da caracterização de todo mundo que tá ali na vila. O filme vai lentamente mostrando como eles não são pessoas normais. Eles são esquisitos desde o começo, mas aí voltando essas dicas, né, de maquiagem. A gente vê a mão do padre que tem umas membranas entre os dedos. O cara no hotel, quando ele vira pra pegar a chave do quarto, tem umas guelras no pescoço dele. Tudo isso é um body horror maneiro ali, que vai mostrando como a galera é meio anfíbio, meio peixe já logo de cara. Mas o que eu acho mais perturbador e menos perceptível é que nenhum deles pisca. Você já percebe esse olhar vidrado ali do padre no começo, que é bem angustiante, mas tem uma cena depois que o Stuart Gordon coloca isso muito em evidência. Quando o protagonista tá falando com o recepcionista do hotel e tem esse close na cara dos dois, no olho dos dois, né? A gente vê o protagonista piscando e ficando incomodado e volta pro cara só encarando ele com o olho fixo. E enquanto ele tá indo embora, ele esbarra em uma decoração na parede que é uma grande cabeça de peixe. Que assim, né, tá descrevendo ali o que são essas pessoas que ele tá encontrando, né? É meio que ele percebendo o que tá acontecendo ali e a resposta estando ali atrás dele. O Stuart Gordon faz muito isso nesse filme, eu acho isso muito legal. Que ele faz esses visuais, essa direção assim, que só nas imagens consegue contar pra gente o raciocínio que o protagonista tá tendo ali, as conexões mentais que ele tá fazendo. A gente também vai percebendo desde o começo que são poucos os personagens da cidade que não estão cobertos de alguma maneira. Todo mundo usa uns casacão preto, umas capas de chuva, chapéus, máscaras. Isso porque todo mundo é um homem-peixe ali que tá escondendo as suas próprias mutações. Não sei porquê, né? Acho que é pra caso apareça algum estrangeiro na cidade. Porque se todo mundo ali já sabe que todo mundo é homem-peixe, eles não precisavam tá fazendo essa palhaçada toda, né? Mas a gente vai vendo isso, que todo mundo anda esquisito, todo mundo anda mancando, meio torto. Isso porque eles estão perdendo a parte humana deles. Os membros dele estão virando os membros de peixe, tentáculos. Então eles perdem o equilíbrio e eles não estão ali mais pra ficar andando em terra, né? Eles têm que andar na
água. Chega um momento que passa até um bicho que não tem mais pernas ali, engatinhando na frente do protagonista enquanto ele tá se escondendo, que é um efeito muito bom também. E o que eu acho legal também desse visual é que o protagonista se destaca muito, porque todo mundo da cidade usa essas cores muito escuras, meio que precisa disfarçar na noite, e ele tá o tempo todo usando esse casaco laranja bem vibrante. Então ele claramente não pertence ali no lugar. E esse casaco, inclusive, é um casaco da Universidade Miskatonic, que tá escrito ali, que é a universidade presente em quase todas as obras do Lovecraft. Mas assim, esses homem-peixe andando meio torto, cambaleando por aí, acaba que assim, um sozinho não parece muita ameaça, né? Porque eles parecem que se você der um empurrão muito forte, eles caem no chão e não levantam mais, fica igual uma tartaruga de costas. E é uma parada que o protagonista de fato faz, porque quando ele tenta roubar um carro na cidade, ele consegue derrubar o chofer ali muito rápido. Então assim, acho que o problema deles é mais eles estarem em grande número, né? Porque um sozinho dá pra derrubar. Mas como eu disse, esse é um filme bem direto ao ponto, a trama dele não é lá muito complicada, mas ela também nunca para. Depois que o protagonista vai passar a noite nesse hotel, ele percebe que as pessoas bizarras que moram nessa cidade, tá todo mundo indo atrás dele por algum motivo. Fizeram uma grande multidão e estão tentando invadir o quarto do hotel que ele tá. E aí tem uma cena que eu acho legal, que quando ele entra no quarto, ele vê que a porta não tem trava. A trava que tinha lá aparentemente foi removida recentemente ainda, porque dá pra ver a diferença de cor ali na porta, né? Que já é um sinal de que alguém não quer que ele se tranque ali dentro, alguém quer entrar no quarto dele. Ele então pega uma trava de outra porta que tá dentro do quarto e tem que desparafusar ela correndo pra parafusar na porta principal pra ninguém conseguir entrar ali, enquanto ele escuta o barulho da galera indo atrás dele. É um dos momentos mais tensos do filme, eu acho muito bem feito e é tirado quase diretamente do conto, que também tem esse drama da trava da porta ali. Essa fuga dele do hotel acontece igual no conto, mais ou menos, né? Ele pula pela janela e vai embora, mas no conto ele consegue sair ileso. Aqui ele acaba pulando, caindo alguns andares de distância em cima de um teto de vidro de uma estufa ou alguma coisa assim. Ele vai parar em um armazém bizarro que é cheio de pele humana, máscaras de pele humana penduradas ali. E acontecem duas coisas legais nessa cena, né? A primeira é que por causa da queda o Paul machuca a perna e começa a mancar, o que acaba sendo útil porque ele usa pra se disfarçar no meio do povo da cidade, que todo mundo anda meio mancando, e ele consegue escapar depois fazendo isso. E ele encontra a carcaça ali do amigo dele que tava no barco, né? Que os caras tiraram a pele dele. Essa coisa da pele no começo eu achei que fosse que os homem-peixe usavam a pele das pessoas pra se disfarçar. Mas no final do filme acaba sendo justificado de outro jeito, né? Que eles usam essas peles humanas como máscaras no ritual para Dagon. Nessa parte da trama, o Paul encontra outro personagem importante que é o velho. E ele explica que ele, na real, é o único humano que sobrou na cidade, que o resto é tudo gente que tá misturada com homem-peixe. Os bichos deixam ele em paz, não transformam ele também, porque ele é só um velho bêbado que não incomoda ninguém, supostamente, né? E é até engraçado que quando ele conta a história da cidade, o cara vira pra ele e fala, você tá bêbado ou doido? E ele fala, ó, tô bêbado e doido, mas também tô falando a verdade. E a caracterização dele é muito boa, que ele quebra uma garrafa de birita no chão quando o cara fala que ele é mentiroso, que ele fica puto, mas aí ele só coloca a mão dentro do casaco e puxa outra garrafa que ele tinha ali. A função desse velho é que ele é um professor enredo, né? Ele conta a história da cidade pro protagonista, que a gente até vê em um flashback, que eu acho bem maneirinho. E a história da cidade acaba sendo que era uma cidade que vivia à base de pesca, ela começou a parar de ter peixe no mar, e aí chega esse cara chamado Capitão Combarro. Um marinheiro que usa muito lápis de olho por algum motivo e que chega lá falando, bora louvar outro deus. E aí ele chega num lugar e joga um bagulho que parece o enigma do milênio do Yu-Gi-Oh! Na água e isso traz Dagon pra cidade. Esse lugar que ele tá, que é tipo uma rocha preta no meio do mar, tem mais destaque no conto, que eles falam que é o Recife do Diabo. É mencionado que é lá que o capitão fazia os rituais, que lá tem um contato direto, uma queda num buraco que vai no fundo do mar até a cidade perdida lá dos anciões que moravam na Terra muito tempo atrás. É uma parada que tá muito mais detalhada no conto, mas que eles levaram pro filme ali só no visual, porque o lugar existe, mas não tem tanto destaque assim. E aí a cidade começa a encontrar itens de ouro vindos do oceano junto com muito peixe, que Dagon começa a recompensar a fé das pessoas. E são uns itens de ouro bizarro, assim, que de novo é uma coisa tirada do conto, né, que tem bastante destaque lá. Tem esses objetos repugnantes, indescritíveis, umas tiaras em formas que não cabem na cabeça humana, umas paradas doidas, assim,
que eles encontram. E o filme também não dá tanto destaque pra isso, mas tá lá no visual. A gente vê o personagem do velho criança encontrando uns bagulho que não tem muito propósito ali, não tem muita forma, uns negócios esquisitos, que o pai dele olha, acha repugnante e joga pra trás e fala, a gente não vai ter nada a ver com isso. Que de novo é essa coisa do Lovecraft, né, dele tirar um terror de um objeto que não dá pra descrever e que as pessoas só batem o olho e acham nojento e fora desse mundo. O povo quase todo da cidadezinha se vira contra Deus, eles quebram a igreja inteira, trocam a cruz pelo tridente na igreja, eu acho isso bem legal. Que são imagens parecidas, né? Tipo, a cruz tem 4 pontas, um tridente tem 4 pontas também. Então tem uma equivalência ali na simbologia da parada. E o tal do Capitão Combarro vira o sacerdote da cidade que começa a liderar a galera. E aí ele começa a matar todo mundo que não se converte pra Dagon. Como a gente viu, os pais do velho, eles não se converteram, então eles são o primeiro sacrifício humano que é feito ali na cidade, e isso começa a virar uma prática comum. Eventualmente eles começam a sacrificar mulheres pra ficar grávida do Dagon, eles começam a misturar a linha de peixe anfíbio junto com a galera humana da cidade, e aí todo mundo vira essa galera meio humano, meio peixe. Que, na verdade, eles nascem como humanos, porque no filme aparece depois uma criança que é humana normal, mas que tá do lado da galera peixe. Então a galera nasce como humano, mas enquanto cresce vai lentamente se transformando, ocorrendo essas mutações pra virar o bicho peixe que vai começar a morar debaixo d'água lá na cidade perdida. Depois que o velho conta isso tudo pro protagonista, ele ainda é útil na trama porque ele ajuda o protagonista a tentar roubar o carro pra ir embora da cidade. Isso acaba com ele sendo preso, né? Ele finalmente vira uma persona não grata ali entre o povo peixe. E no fim ele tem a morte mais gráfica do filme, né? Que os homem-peixe arrancam o rosto dele com ele ainda vivo gritando. E uma cena que, assim, tem efeitos muito fodas que eu não vou conseguir mostrar aqui, né? Mas enfim, é um gore muito maneiro. Nessa altura do filme ele acaba ganhando alguns vilões que são mais presentes na trama ali, porque é estabelecido que esse Capitão Combarro tem um herdeiro que tá na cidade, que é esse cara que quase ninguém vê, que ele tá muito mutado já e fica só em casa o tempo todo. Como ele é o cara mais rico da cidade, ele é a única pessoa que tem um carro, então o protagonista tem que ir lá tentar pegar o carro dele pra ir embora. O roubo do carro não dá muito certo, então ele acaba tendo que se esconder nesse casarão, e lá dentro ele encontra essa figura que é a filha do chefe da cidade, que é a mulher que o protagonista vê nos sonhos dele, né? Que desde o começo do filme ele tem esses sonhos que aparece uma sereia com a boca toda cheia de dentes lá pra atacar o cara. E aí ele finalmente encontra ela, descobre que ela existe e ela é interpretada pela Macarena Gomes. Foi o primeiro papel dela no cinema e depois ela ficou mais conhecida por fazer alguns filmes e séries do Alex de la Iglesia e também pelo grande e subestimado filme Sexy Killer Morirás por Ella. A atuação da Macarena Gomes aqui tá muito boa porque ela é muito esquisita, né? Ela também nunca pisca e ela tem um olho muito grande. Então ela tem essa coisa quase hipnótica, encarando e tentando seduzir o protagonista, mas também é meio esquisita, né? Mas ela consegue, porque o protagonista vai lá dar uns pega nela, ele resiste no começo, mas acaba caindo no conto da sereia ali, e quando ele puxa as cobertas, ela tem 2 tentáculos no lugar das pernas. Que eu acho que essa altura é efeito prático, e é muito bom. Mas em questão de visual, assim, de efeito, eu acho que quem chama mais atenção é o pai dela. O velho fala que ele já tá pronto pra ir pro fundo do mar e morar lá pra sempre, mas ele não quer, ele tá ali na cidadezinha ainda de sacanagem. E aí nessa cena que o protagonista tá no quarto com a garota, ele escuta o pai dela chegando e se esconde atrás da porta. A gente vê muito de relance um pouquinho do pai ali pela fresta da porta, que é o ponto de vista do protagonista. Ele é muito modificado, ele é uma coisa quase meio cutulesca, assim, já, né? A cara toda cheia de tentáculos e tudo mais. Mas pro final do filme a gente vê ele finalmente, quando ele tá no ritual e ele tira a máscara. E aí, meu irmão, é maravilhoso. Eles fizeram um monstro meio aparência de Cthulhu mesmo, só que pequenininho, com a cara de polvo, no efeito prático ali, na maquiagem, e ele troca uma ideia com o protagonista. É maravilhoso esse visual, é muito bom. E isso é uma coisa que tem muito no filme que eu acho legal, que são esses efeitos práticos, essa maquiagem pra caracterizar os personagens. É muita caracterização, os figurantes, todo mundo com umas feições ali de homem-peixe, que aparecem muito de relance, em cenas tipo o protagonista tentando roubar o carro e a galera batendo no vidro indo atrás dele. Tem uma cena que aparece com mais destaque, que acabou virando a cara do filme, que o protagonista tenta se esconder em uma casa que é meio que um laboratório e tá toda alagada. Um visual muito maneiro, assim, do lugar. E aparece um homem meio peixe, com a boca também cheia de dente pontiagudo, com tentáculos no lugar do braço, e tem uma cena de luta com o cara que enfia a cabeça dele numa privada suja. E ele eventualmente mata o cara bem fácil com um golpe na cabeça, com o tampo da privada, né?
Mas ainda assim, esse é um visual muito legal desse maluco que é o pôster do filme. Depois do filme inteiro ele fugindo da galera da cidade, no final ele finalmente é capturado, e é capturado com uma rede de pesca ainda, né, no tema de cidade que foi construída à base da pescaria. E aí ele acorda junto com os outros personagens que a gente vai descobrindo o que aconteceu com eles, né. A mulher do começo que ficou com a perna presa no barco, os homem-peixe cortaram a perna dela e ela foi impregnada por Dagon, e ela fica tão bolada com isso que ela decide se matar ali com uma faca. E a namorada do protagonista, eventualmente ela acaba sendo usada no ritual, que é uma coisa meio Indiana Jones macabra ali, né, que rola. Os personagens colocam ela de sacrifício para Dagon, então ela tá amarrada num bagulho, sendo abaixada ali dentro d'água, enquanto todo mundo da cidade tá em volta, com um design bem legal, né, são as máscaras de pele humana meio podre, a Macarena Gomes tá usando umas apetrechos meio de sacerdote de Dagon ali, com uma coroa customizada, e o protagonista chega para tentar salvar ela, mas ele não consegue, a garota acaba caindo na água, Dagon pega ela e leva para as profundezas. O protagonista nesse meio tempo estava preso e ia ser morto pelo Padre Peixe, que eu acho que é um vilão secundário legal ali, porque o filme também tem que ter essas pequenas vitórias pro protagonista pra gente não sentir que ele tá só se fudendo o tempo todo, né? Então tem esse padre esquisito que foi a primeira pessoa que hostilizou eles no começo do filme, e o protagonista consegue escapar, mata os capanga do cara e depois mata o Padre Peixe também, repetindo umas frases pra ele de um jeito meio irônico, ali, meio filme de ação. Mas o que acontece no final é que tem essa reviravolta do protagonista, né? Ele tem toda essa coisa das visões e dos sonhos que ele tem com a Macarena Gomes, que é uma coisa bem Lovecraft, inclusive, né? Que é bem recorrente nos trabalhos dele, o protagonista ficar com sonhos e pesadelos sobre as entidades que estão visitando ele, ou sei lá. E a Macarena Gomes salva a vida dele 2 vezes ao longo da trama. E isso ela aparece para explicar depois que é porque essas visões significam que eles estão conectados e que ele é meio que prometido para ela e ela quer que ele vá morar com ela com Dagon no meio do mar. E isso tem motivo. É porque a gente descobre que o protagonista, na real, ele não é Paul Marsh, ele é o Pablo Combargo. Ele é o filho perdido daquele cara meio Cthulhu que tá zanzando por aí. Isso é mais ou menos estabelecido bem brevemente no começo, quando o protagonista fala que a Espanha é a terra-mãe dele, mas que a mãe dele nunca deixou ele aprender espanhol. O que deixa implícito ali que a mãe dele veio da Espanha, mas nunca quis que ele voltasse pra lá, então ela meio que tava fugindo de alguma coisa, né? É porque ela foi mulher lá do herdeiro do capitão, quando ele ainda era humano, mas ela sacou que tinha alguma coisa errada na cidade e meteu o pé. Só que isso significa que o protagonista tem um pouco do sangue de Dagon nele também. Ele é o filho perdido da entidade ali, então ele também vai passar por essa mutação. Quando ele descobre isso, ele percebe que ele não tem mais alternativas, ele decide se matar se jogando fogo. Mas a Macarena Gomes empurra ele no meio do mar, e quando eles estão lá embaixo, o cara todo queimado, todo zoado, a mutação dele começa e ele começa a ficar confortável debaixo d'água, até que ele aceita o destino dele de ficar morando na cidade subaquática de Dagon, casado com a meia-irmã dele, sendo os dois homem-peixe, né? O que eu acho um final muito bom, pra falar a verdade, e que, de novo, é bem parecido com o final do conto, que o protagonista também descobre que ele é herdeiro através de várias dicas que vão sendo colocadas ao longo do conto, e ele também aceita o destino dele de ir morar debaixo d'água. No conto, isso nem é colocado como uma coisa muito negativa, assim, e eu acho que no filme acaba tendo um pouco dessa vibe também no final. O que eu acho legal é que, pelo próprio nome do protagonista, quem leu o conto já tem esse spoiler, porque o nome dele é Paul Marsh, e Marsh é o sobrenome da família que manda em Innsmouth no conto. Olha só. Então eu falei muito bem do filme aqui, mas só pra terminar o vídeo falando do que eu acho que é a pior coisa do filme, que é, claro, é a cafonice anos 2000. Isso desde os créditos iniciais, com aquela fonte aparecendo lá meio que na água, que é muito brega, mas o pior de tudo aqui é a computação gráfica, né? Que a computação gráfica é muito datada e é horrorosa. Tem os planos de dentro d'água do barco batendo no Recife, que são tenebrosos. Tem uns sustos que acontecem quando o protagonista tá tendo um pesadelo, a Macarena Gomes abre a boca e sai um monte de tentáculo de computação gráfica tenebroso, é muito ruim. O auge da parada é quando o próprio Dagon aparece no final, né? E ele é um homem-peixe gigante feito de computação gráfica que eu acho um design tão ruim que não dá nem pra entender direito o que era pra ele ser ali. Ele parece só um emaranhado de coisa digital sem muito motivo. Então assim, eu acho que esse visual do Dagon, depois do filme todo construindo pra ele aparecer, é a coisa mais decepcionante dessa parada toda. Mas enfim, eu ainda gosto demais desse filme. Tem umas paradas aqui que ficaram meio datadas, né, a computação gráfica zoada, mas eu acho que isso é uma parte tão pequena do filme e tem tanta coisa de efeito prático, tanta coisa legal ali de visual, de atmosfera e tudo que eu já falei aqui no vídeo, que sério, essa partezinha ali de um CG xixelento não faz diferença nenhuma pra mim. Como eu disse no começo, pra mim é um filmaço e um dos maiores representantes de Lovecraft no cinema. Então é isso, galera, e até a próxima.